Olá, eu estou aqui em Jerusalém. Atrás de mim está o Knesset, o edifício do moderno governo de Israel. Que contraste com o dia em que o governo deu a ordem que chocou o mundo. Na manhã de 5 de junho de 1967, quando onda atrás de onda de caças israelenses partiram do mar Mediterrâneo, voando muito baixo para fugir da detecção dos radares. E ao anoitecer, o ataque surpresa deixou centenas de aviões de guerra egípcios totalmente arruinados. Está escrito. Com George Vandeman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, Jerusalém invadida. Israel, ameaçada de invasão imediata por suas nações vizinhas, decidiu atacar primeiro. E atacou para valer. Na noite do segundo dia, os caças a jato haviam arrasado as forças aéreas árabes, destruindo mais de 400 aviões e perdendo apenas 26 dos seus. As tropas em terra tiveram igualmente vitórias incríveis em todas as frentes. No prazo de 6 dias, a guerra relâmpago havia terminado. O povo de Israel, embora em inferioridade de 40-1, derrotou os seus inimigos e mais, triplicou o seu território. Um dos feitos mais brilhantes da história militar. Não é de admirar que tenham dançado nas ruas de Jerusalém após a Guerra dos 6 Dias. Desde o início de Israel, em 1948, como nação independente, sua existência tem sido uma série de milagres. Milagres esperados. Pois 19 séculos antes, o povo judeu tinha sido espalhado como estrangeiro por todo o mundo. Apesar de enriquecerem os países onde moraram ao longo do tempo, eles sofreram perseguição incessante. Aí veio a chamada solução final de Hitler, os inenarráveis horrores do Holocausto. Mas finalmente a comunidade mundial reconheceu os direitos do povo judeu de viver livre e em segurança, governando-se a si mesmo. Assim, com apoio e autoridade das Nações Unidas, os judeus lutaram por independência. Tiveram que superar obstáculos formidáveis para criar uma nova nação em sua antiga terra natal. Tive o privilégio de estar lá para ver isto acontecer em 14 de maio de 1948. Naquela manhã de sexta, aqui em Jerusalém, eu estava em frente do famoso hotel Rei Davi. Onde eu planejava ir exatamente, eu não me lembro agora. Mas de repente, uma enorme limusine preta encostou e a porta abriu. Vai ao pavilhão de convenções? Um cavalheiro judeu me perguntou. Por que não? Eu pensei. Várias pessoas de aparência importante abriram lugar para mim. Assim eu me sentei ao lado delas. Corremos através das ruas estreitas em direção do pavilhão de convenções, construído às pressas em Tel Aviv, aonde me acompanharam e, acreditem ou não, me colocaram lá dentro com gente importante. Foi então que vi a história do mundo subir um degrau, quando uma nova democracia nascia em Israel. E desde aquele dia memorável, 4 décadas atrás, no pavilhão de convenções, o Oriente Médio tem ocupado o plano central nos assuntos mundiais. Sabe, há muito mais envolvido do que uma luta entre árabes e israelenses. As superpotências do mundo têm interesse vital neste lugar que eles têm jurado proteger a todo custo. Muitos temem que cedo ou tarde a Terceira Guerra Mundial terá o seu início aqui no Oriente Médio. Uma nova guerra mundial poderia ter acontecido em 1973. O Egito e a Síria atravessaram com seus tanques de fabricação soviética as fronteiras de Israel, jurando vingança pela Guerra dos 6 Dias. Eles pegaram um inimigo completamente desprevenido. Era o Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano judeu. Mas Israel rapidamente refez-se de seus reveses e tomou a ofensiva, ajudado por um reforço maciço de provisões dos Estados Unidos. Enquanto isso, a portas fechadas, as superpotências estavam assustadoramente próximas de uma guerra nuclear. Relatando mais tarde, o ex-presidente disse: o líder soviético Brezhnev exigiu que os Estados Unidos se unissem a ele enviando forças de manutenção de paz ao Oriente Médio e se instalassem em Israel.
Negamos com firmeza e exigimos que a ação fosse diplomática ao invés de militar. Brezhnev ameaçou intervir unilateralmente. Quando fomos informados de que as forças soviéticas estavam embarcando em transportes de tropa, alertamos Brezhnev que não toleraríamos intervenção unilateral e enfatizamos nossa determinação colocando nossas forças convencionais e nucleares em alerta. Graças a Deus, os soviéticos concordaram com a solução diplomática para pôr fim à guerra e, mais uma vez, a democracia de Israel sobreviveu e a guerra mundial foi adiada. Mas, ouça, toda essa inquietação e levantes do final dos tempos no Oriente Médio nos surpreende, ou os profetas previram isto na Bíblia? Existe alguma palavra do Senhor para esta hora de crise? Nesta série de programas, examinaremos o que as profecias da Bíblia têm reservado para a Terra Santa. Localizaremos as raízes fascinantes da luta entre árabes e israelenses que vem de 4.000 anos atrás. Sabe, este conflito envolve muito mais do que política. No fundo, é uma batalha entre duas antigas religiões, ambas tendo suas raízes no velho patriarca do Antigo Testamento, Abraão. Os israelenses creem que Deus deu a Palestina a eles através de Isaac, o filho de Abraão. Os árabes, liderados pelos fundamentalistas muçulmanos, por outro lado, se veem como os legítimos herdeiros da terra prometida através de Ismael, o outro filho de Abraão. Pessoalmente, eu gosto muito tanto dos israelenses como dos árabes. Dos israelenses que citam as promessas do Velho Testamento que Deus deu a terra a eles. E os árabes que têm vivido todos estes anos na Palestina e agora se veem expulsos dela. Quando eu visitei os campos de refugiados daqueles palestinos removidos em 1948, meu coração se emocionou com eles. Este conflito árabe e israelense tem dois lados. E eu quero que esta série apresente um quadro equilibrado de uma situação muito delicada ali existente. Nós, cristãos, estamos vitalmente envolvidos nos eventos do Oriente Médio. Afinal, o Senhor Jesus Cristo viveu e morreu na Palestina. E muitos creem que a volta do povo judeu para a Palestina e o estabelecimento de Israel tem uma tremenda importância espiritual. Eles veem nisto o cumprimento da profecia bíblica estabelecendo o estágio do duelo no Armagedon. Nos idos dos anos 70, o maior best-seller não ficção da década era um volume religioso de Hal Lindsey, A Agonia do Planeta Terra. Lindsey predisse que no período de uma geração após 1948, cerca de 40 anos, Cristo voltaria secretamente a esta terra e arrebataria secretamente o seu povo para o céu. Os não salvos deixados para trás sofreriam 7 anos de tribulação e o clímax seria a terrível batalha do Armagedon. Quanto desse ensinamento é verdade bíblica e quanto é especulação humana? Vamos examinar de novo por nós mesmos as profecias. Sabe, esta série se centralizará no livro frequentemente esquecido de Daniel, que forma a base do Velho Testamento para o livro de Apocalipse do Novo Testamento. O livro de Daniel registra a luta de vida e morte entre duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Uma amostra dos eventos por acontecer em breve em nossa era. O capítulo 1 começa com o ataque da Babilônia contra Jerusalém 6 séculos antes da era de Cristo. É uma história intrigante. Daniel 1, versículos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Palavras realmente chocantes. O Senhor deu seu povo escolhido nas mãos de um poder pagão. Ele até permitiu que os invasores pagãos removessem objetos sagrados do seu santuário e os levassem para o templo pagão na Babilônia. Por quê? Deus não havia prometido defender seu povo e seu templo a todo custo, sob qualquer circunstância? O que tinha saído errado?
E uma pergunta mais básica ainda se nos apresenta algo que você pode estar pensando agora. Em primeiro lugar, por que Deus tem um povo escolhido? Ele tem predileções? Bem, temos que voltar ao tempo do pai Abraão para descobrir por que Deus escolheu Israel. A promessa se encontra em Gênesis 12, versículos 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim Deus escolheu Israel para ser uma bênção para o mundo inteiro, um mundo perdido nas trevas do pecado. Através de sua nação escolhida, Deus quis revelar seu amor a todas as nações pagãs. Ele esperava que eles se arrependessem e se unissem a Israel no banquete da sua salvação. Sabe, Deus não estava protegendo os favoritos ao ter um povo escolhido. Ele abençoou Abraão em nome dos gentios também. Mas os descendentes de Abraão não foram capazes de entender. Os antigos israelitas esbanjaram as bênçãos divinas em si mesmos, recusando-se a brilhar para Deus como a luz do mundo. Pior ainda, a nação judaica passou a se considerar a única preferida do céu, incondicionalmente abençoada por Deus. Israel imaginou que, a despeito de como se comportasse, ela permaneceria o povo permanente de Deus. Assim, presumindo, é claro, quanto à misericórdia de Deus, eles se tornaram descuidados e até rebeldes. Por incrível que pareça, ela até adotou a idolatria de seus vizinhos. A imoralidade campeou no culto ao deus Sol, Baal, o qual acomodava uma variedade de práticas sexuais ilícitas. E alguns pais israelitas chegaram a sacrificar seus filhos nos altares dos deuses pagãos. Como vê, Deus não teve opção senão deixar seu povo colher os frutos do seu pecado. Ele permitiu às nações idólatras que os israelitas imitaram que os atacassem. No desespero, é claro, os israelitas clamaram para que Deus os libertasse e, pela misericórdia, ele os salvou repetidas vezes. O livro de Juízes, você se lembra, registra o triste ciclo de apostasia e libertação, seguido de repetidas apostasias. Advertência após advertência chegavam e eram ignoradas. Muitas vezes o povo de Deus chegava a assassinar seus mensageiros no Velho Testamento, os profetas. Eles se recusaram a crer que Deus empregaria de fato o poder pagão como instrumento para puni-los.